You are my light in the dark. You are the beating in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Silêncio na sala do TST em movimento. A quietude faz parte da meditação, orientada pelo servidor Fabrício Súria. Todos acompanham os comandos de relaxamento e desfrutam de momentos de paz e calmaria. Segundo Fabrício Súria, a vantagem da meditação não se restringe ao trabalho. A meditação você leva os benefícios para fora também, né? Então, eu já tive um relato que para mim foi bem interessante, foi uma pessoa que falou que depois que ela começou a meditar e durante os nossos encontros, que a gente lida com alguns temas relevantes para a meditação e para a saúde psíquica interna, até onde é possível ir com a meditação mindfulness, que é essa linha de meditação que a gente trabalha aqui, de uma pessoa que conseguiu superar um trauma de medo muito grande que ela estava tendo. A meditação dura 15 minutos. A prática é oferecida aos servidores há 7 anos. A servidora Marisa, que atua há 32 anos no TST, medita desde o início do projeto e revela os benefícios que a meditação lhe proporciona. É uma pausa que depois aumenta a própria produtividade, porque a gente fica depois mais concentrado. Então vale a pena. Promoveu a palestra Meditação, uma medicina antiga para males modernos. O palestrante Fabrício Súria, que é agente de segurança do TST e instrutor de yoga, explicou a origem e o desenvolvimento da técnica para servidores do tribunal. Você pode perceber pessoas que meditam há mais tempo que elas são um pouco mais calmas. Que justamente o que nós estamos falando, de que o mundo ao seu redor pode influenciar um nível de estresse, de ansiedade, de depressão e de pressa, a partir do momento que você já sai desse fluxo, você já começa a sentir um pouco mais de calma. Isso vai te dar uma certa tranquilidade. E a partir daí você pode colher outros frutos no nível físico, o seu sistema sanguíneo começa a ficar mais tranquilo, menos hipertenso, né? Você tem menos tendência a ter hipertensão, que não é difícil também praticar, são técnicas bastante simples, e trazer também um incentivo para que a pessoa busque isso como uma forma de melhorar a sua vida. Tem essa possibilidade muito grande de trazer um pouco mais de calma, tranquilidade diante de tantos desafios que nós temos no dia a dia. Boa tarde, gente. Nós estamos hoje aqui, o mestre da sua saúde, com Fabrício Súria. O Fabrício Súria é servidor do TST e praticante de yoga há mais de 20 anos, professor de mindfulness e yoga. Ele se voluntariou e criou um curso dentro do TST para os próprios colegas se beneficiarem da prática. Então ele vai explicar para a gente hoje de onde surgiu essa ideia, Fabrício, de você criar esse curso. Bom, esse curso ele nasceu depois de um tempo que eu já estava no tribunal e eu já vim estudando meditação há um certo tempo. E durante uma das festividades anuais do servidor público, que é a Semana do Servidor, tinha algumas palestras e eu sugeri fazer uma palestra sobre meditação. E o pessoal aprovou, gostou da ideia. Realizamos essa palestra lá. E depois de um tempo, quando eu comecei a perceber que existia uma forma de meditação que era mais aceita nos ambientes corporativos, né? Justamente por não ter vínculo explícito com nenhum tipo de religião oriental, nem filosofia. Era estritamente fundamentada na ciência, né? Mas inspirada pelo Oriente, não tem como a meditação não ser inspirada no Oriente, mas ela era desvinculada de religião. Então eu comecei a sistematizar, me aprofundei no tema Mindfulness e comecei a criar um grupo, uma forma de ensinar essa meditação, e foi assim que surgiu, né? Então desde 2015, no Tribunal Superior do Trabalho, nós vemos fazendo assim, grupos, né, de turmas semestrais, porque é um curso de 8 semanas com um encontro semanal. Então a gente montou um projeto e hoje nós temos a meditação como algo oferecido dentro do tribunal, né? O servidor pode se ausentar no período que nós vamos fazer a meditação, que são 2 encontros semanais, durante 15 minutos. E foi assim que se estruturou esse grupo de Mindfulness no ambiente do nosso tribunal. Então, Mindfulness é um tipo de meditação? O que é exatamente Mindfulness? Bem, Mindfulness
exatamente mindfulness é um estado do ser, é o estado no qual você está presente. Eu gosto de colocar que é quando a sua mente, o seu coração e o seu corpo estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. E geralmente temos a tendência de estarmos num ambiente como esse, nós estamos num encontro, mas às vezes eu estou falando com você e você está pensando já no que você vai ter que fazer quando chegar em casa, no jantar que você tem que preparar, tem que pegar talvez filho em colégio. Enfim, as pessoas têm, nós temos a capacidade cognitiva de nos ausentarmos do corpo. Então, a mindfulness é quando você começa a recolher essa sua capacidade de estar presente, estar totalmente pleno. Mindfulness seria, uma tradução livre, atenção plena. Então, você está plenamente atento com o seu momento presente. Nesse movimento de mindfulness, ele vem com um conjunto de técnicas, que são técnicas de meditação, com as quais te auxiliam a permanecer nesse estado. É possível que você consiga exercitar o seu estado de atenção plena, de presença plena, sem meditar? Simplesmente quando você está, nós estamos conversando, você começa a notar, opa, deixa eu voltar aqui para o que eu estou fazendo. Você pode fazer isso sem meditar, mas a meditação começa a te ajudar a perceber com mais precisão quando a sua mente sai, a perceber um pouco mais as suas vontades, e quando essas vontades entram em choque com o que está acontecendo, você vai tendo um campo de visão melhor para atuar. Então, ou seja, você começa a sentir, executar mais coisas que seguem a sua razão de viver, quer dizer, aquilo que te emociona, aquilo que te dá mais prazer de viver, você consegue seguir melhor? Mais ou menos isso? Sim, nós temos, quando você fala de mindfulness, hoje pelo fato dela ser um movimento mundial, né, ele é sim, um dos maiores encontros de políticos e governantes mundiais, que é o Fórum Econômico de Davos, já tem uma parte de mindfulness junto desse encontro, né? Já é reconhecido. Já então. é reconhecido. Isso pelo próprio professor Kabat-Zinn, que foi quem idealizou esse conjunto de técnicas. Mas, assim, quando você pratica a meditação, isso faz com que você serene um pouco o seu envolvimento com os seus pensamentos e as suas emoções. Isso, por um lado, é bom quando o fato de nós estarmos num ambiente tão corrido, a nossa vida é tão corrida, que isso se aloca, se adentra para a nossa mente, os nossos pensamentos ficam acelerados, nós temos uma gama de pensamentos que às vezes nós não saboreamos ele, a gente passa muito rápido e eles têm uma aparência de estarem grudados. E quando nós temos um certo frenesi mental, se você não começa a notar que os seus pensamentos não são você e que você pode dar um passo para trás e observá-los e escolher com os quais você quer lidar, ou criar uma nova vertente de pensamento para você lidar com a sua realidade interna, se você se superidentifica com esses processos, você acaba sendo levado por uma coisa que nós chamamos de piloto automático. Então você vive numa rotina que você tem poucas escolhas, no sentido de que não que elas estejam ausentes, mas é uma rotina tão rígida e estruturada que você deixa as coisas acontecerem no piloto automático. Então você acorda, vai, se arruma, vai no banheiro, vai, leva a menina para o colégio, vai trabalhar, faz as mesmas coisas sempre, volta, chega em casa, toma banho, come, dorme, descansa, e no outro dia a mesma coisa. Quer dizer, estão escolhendo por nós, né? Exatamente. Os nossos pensamentos acabam escolhendo as nossas experiências. E as pessoas falam muito que elas não conseguem dormir à noite, porque os pensamentos ficam pulando na cabeça. Elas ficam o frenesi mental que você acabou de falar, né? Então o mindfulness ajudaria a pessoa até a se livrar desse tipo de pensamento alucinante que não deixa ela dormir? Sim, existe, tanto que é uma das formas de combate de insônia. A pessoa, ao meditar, né, ela consegue dormir mais. Claro que quando falamos de meditação e assim, essas terapias que nós podemos usar para um desenvolvimento melhor interno, de saúde interna, não podemos prometer nada. A gente não pode prometer, né? Mas assim, o que se observa é que ajuda. Agora, como a interação da meditação, a interação dos resultados, eles têm uma tendência de que eles aconteçam, porque isso é comprovado cientificamente, mas existe a sua própria, o seu modo de funcionamento interno. Então, às vezes você pode alcançar esse objetivo mais rápido que uma outra pessoa, ou mais demoradamente. E se praticar mais também... A tendência é que você alcance mais rapidamente. Vai dominar mais facilmente até a você chegar nesse ponto. Sim, né? mas é possível. É possível. Até mesmo porque o que acontece é que
como nós temos esse fluxo mental que parece um filme que não termina e um filme que gruda em outras vezes com temas diferentes, nós temos essa tendência de pensar numa coisa muito boa, de repente está pensando numa coisa ruim. E fazendo parênteses, isso envolve também um reflexo no estado emocional, que nós temos que você pensar numa coisa que você perdeu, você vai se sentir triste. Se você começa a pensar numa coisa que você pode ganhar, você pode sentir um excitamento, você pode sentir uma propensão para a ação, né? Então os pensamentos eles podem ter um reflexo emocional e como eles correm nessa forma de não ter aquela pequena pausa entre um e outro, e a nossa mente fica indo para vários pontos ao mesmo tempo, quando você começa a meditar, e as práticas de meditação de mindfulness são bem simples, você começa a focar em uma coisa só. Então, inicialmente, é como se você se abrisse mão daqueles milhares de pensamentos que você pode ter durante um dia, para num pequeno espaço de tempo começar a se exercitar e pensar ou se focar em uma coisa só. Cada vez. Exatamente. Que não seria especificamente algo que você está pensando, pode até ser, mas a meditação ela começa a voltar para algo mais neutro. Então, o fato de contar, que a gente ouve as pessoas falar, vou começar a contar quando eu vou dormir, isso te ajuda a diminuir o fluxo de pensamento. E o observar a respiração também é um dos maiores aliados na meditação. Quando eu tinha problema para dormir, que eu já tive problema sério para dormir, eu usei o Ho Oponopono para fazer isso. Então, eu ficava agradecendo até dormir. Porque isso me canalizava para um pensamento. O pensamento de gratidão é um dos melhores, né? Então, eu queria te perguntar outra coisa, assim, qualquer pessoa é capaz de aprender as técnicas? Qualquer um? Sim. Não existe nenhuma limitação? Não, existe uma limitação que ela é muito difícil de você se deparar com ela, porque geralmente é quando você tem pessoas que estão emocionalmente e gravemente debilitadas. Então, você tem uma pessoa que está psiquicamente instável, ela não vai conseguir fazer isso. Pode ser até um pouco ruim, mas isso é só um caso clínico, porque também nesses casos que a pessoa pode estar num episódio que é mais forte para ela lidar, não seja ideal, mas os próprios psicólogos e médicos, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, além de receitar remédio psiquiátrico, ele fala que está na hora de fazer meditação. Então ela pode ser um forte aliado, ela não é um substituto. Mas em casos crônicos, assim, talvez não seja o momento ideal. Por quê? Porque você vai começar a silenciar um pouco esse seu diálogo interno, e se tiver algum tipo de dor que esteja latente, às vezes escondida, ela pode aparecer de uma forma que a pessoa talvez naquele momento não esteja apta a lidar. Descontrola um pouco. Exatamente, mas é só isso. Você acha que a prática regular do mindfulness faz com que a gente se sinta mais inteligente, mais ligado, mais esperto? Sim, porque você começa a lidar um pouco com os seus processos cognitivos, né? Dentro da prática da meditação e da autoobservação existe um termo que isso está até mesmo na neurociência, que é a metacognição, que você já começa o quê? Você tem os seus pensamentos, você está envolvido nos seus pensamentos, mas de repente você expande a sua percepção e começa a pensar e perceber o que você está pensando. Isso é um dos momentos que você começa a conhecer o seu diálogo interno e se conhecer também um pouco mais. Mas quando você começa a lidar com a meditação, o que nós sabemos hoje, através da ciência, é que o cérebro, por ser essa massa quase uma massa de modelar, ele tem algo chamado neuroplasticidade. Então a meditação é uma das formas de você alterar circuitos neurais, é uma forma de você, inclusive, até mesmo de fazer com que algumas regiões, como o córtex pré-frontal, fique um pouco mais espesso quando comparado com pessoas que não meditam. E isso tem um reflexo que vai te ajudar a ter um pouco mais de memória, já é percebido, né? E uma capacidade de reação, de resposta, né? Não essa reação quando você age sem pensar, mas uma capacidade de resposta um pouco mais rápida. E isso tem sim um desdobramento na sua percepção. Você pode se tornar uma pessoa que o fato de você liberar espaço na sua mente com pensamentos que às vezes não são produtivos, né, pode dar um pouco mais de capacidade de raciocínio. Começa a ficar mais seletivo, né? Você começa a escolher o que você quer pensar. Se você está no domínio do seu pensamento, você escolhe, não quero isso. Exatamente. Né? Dentro da psicologia tem algo chamado dos pensamentos obsessivos, né? Que são, a pessoa fica, o jargão para isso também é ruminação, a pessoa fica ruminando aquele pensamento, né? A tendência nossa
é de se agarrar aos negativos, né? A gente fica pensando, mas por que eu? Foi comigo, aquela pessoa fez isso comigo. Vitimização. Fica, né? E quando você começa a perceber, não, peraí, será que eu posso pensar de uma forma O que diferente? eu posso fazer para... Você começa a falar, não, o que está acontecendo comigo é uma emoção ou um pensamento, e a partir daí você fala, tá, estou pensando isso, esse pensamento está acontecendo comigo, estou sentindo isso, esse sentimento está comigo, e o que eu posso fazer? Então a meditação começa a te dar, vai criando um pouco desse espaço entre o seu pensamento, as suas emoções e o seu self, né? O seu verdadeiro ser, a sua essência. Existe o fato de nós nos identificarmos excessivamente com essas experiências, mas se elas fossem a nossa realidade última, nós não passaríamos por ela, nós ficaríamos ou numa coisa muito ruim ou numa coisa muito boa. Mas não, a gente experiencia tudo isso, e essa parte que experiencia tudo isso é a parte que a gente quer trazer mais para a nossa vida, que vai te trazer essa consciência de si, de falar, opa, peraí, aconteceu uma coisa ruim, essa pessoa falou isso, mas eu não preciso responder agora, eu posso esperar, ou eu estou assistindo uma coisa muito ruim, isso não quer dizer que eu precise me prostrar e desistir, não, estou sentindo. Tem muitas pessoas que recebem tão diferentemente uma notícia ruim, por exemplo. Eu posso receber de uma forma e você de outra completamente diferente. Eu posso me prostrar, como você acabou de dizer, e você que é mais resistente, porque você trabalha melhor a sua mente, você consegue superar aquilo muito melhor. Tá certo o que eu estou dizendo? Quer dizer, uma pessoa que tem uma prática regular assim, ela consegue ter uma saúde geral até melhor, porque ela consegue sobreviver melhor às situações adversas, né, que todo dia aparecem. Existem várias coisas que podem fazer com que você seja uma pessoa mais resiliente, né? Isso, a resiliência é a palavra que eu estava procurando. A meditação é uma delas, né? Não, quando praticamos mindfulness, né? Porque assim é um movimento de meditação que tem a meditação envolvida. Nós falamos que existe algo que é o não direcionar. Você não pratica o mindfulness assim, eu quero colher esse benefício, esse. Porque o que acontece? Se você praticar e você não colher esse benefício agora, você vai se frustrar, você vai se cobrar, você fala que a técnica não funciona, que você não está fazendo direito. Então o inicial de mindfulness é você começar o quê? Se conectar com o que está acontecendo agora, de dentro para fora. Esse é o passo inicial. Sem nenhuma expectativa ou outra a não ser essa. Pode acontecer que você se torne uma pessoa resiliente? Pode. Isso já é percebível, porque você, quando pratica mindfulness, nós temos, além dessa melhoria dos nossos processos cognitivos, uma percepção de si, é assim incentivado que as pessoas que participam dos cursos também desenvolvam autocompaixão. Porque senão ficaria uma coisa muito fria, você meditar só porque eu preciso ser uma pessoa mais com uma memória melhor, ou simplesmente que eu tenho que lidar com coisas difíceis. Então a meditação, o processo de mindfulness, ele tem um passo que vai fazer o quê? Que você se conecte com as pessoas, porque os seus aprendizados, eles são com as suas relações interpessoais. Os maiores aprendizados são com pessoas, né? Então quando você começa a desenvolver a autocompaixão também dentro desse contexto, a autocompaixão é uma das formas de você também restabelecer a resiliência. Então isso é discutido, né, dentro quando você vai estudar mindfulness, né, quando tem um curso propriamente dito. Os seus colegas lá do tribunal, que são seus alunos, como é que eles relatam as melhorias que eles vêm sentindo depois da prática de mindfulness? O que eles dizem exatamente? Melhora em que ponto? Bom, o que eu percebo já de relatos, né, são de pessoas que começaram a dormir melhor, pessoas que começaram a sentir que estão tendo uma capacidade de ser mais tolerante, maior. Até com os filhos. Né? E exatamente, com as suas relações. E essa questão da calma no dia a dia, né? É muito fácil você perder sua calma, né? O fato de a grande parte da população não estar voltada para essa questão de recolher as suas capacidades internas de lidar com as suas preocupações, com os seus problemas, elas ficam voltando essa busca muito para o exterior. Então ela vai como se ela fosse entornando assim, pequenas doses de estresse diários, até que chega uma hora que aquilo explode. Né? Então se você não tem um momento detox para sua mente, né, para suas emoções, você lidar com isso, você vai só colocando. Então a pessoa começa a perceber isso, que ela pode ter um processo ativo, participativo
e se empenhar um pouco mais na sua questão da sua saúde interna, quando a pessoa toma consciência de que ela tem um certo controle sobre isso, ela começa a fazer a prática, né? Quando ela se coloca no curso, e esse é um dos relatos que elas fazem. Pô, depois comecei a praticar, comecei a sentir mais calma, estou tendo mais paciência no trânsito. E assim, tem vários, são muito pontuais algumas coisas que as pessoas contam, né? Fica mais produtivo, provavelmente, né, no trabalho mesmo, que concentra mais, né? Sim, essa é uma das maiores queixas que nós temos durante o curso. Olha, eu não estou conseguindo ficar focado. Quando eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, eu estou uma pessoa muito dispersa. Mas o que sabe-se hoje é que a dispersão é um mal global. Por quê? Porque nós temos isso aqui, né? A gente, quer dizer, não só por causa disso aqui, mas isso aqui é um dos grandes ladrões da nossa energia mental. Verdade. E é uma coisa que eu queria perguntar também, essas pessoas que almoçam ligadas no celular, elas estão comendo e o celular ligado. Quer dizer, mindfulness zero. Zero. Né? Essa é uma dos mitos que nós gostamos de tirar, que nós não somos multitarefas. Então, se você está comendo e vendo o celular, você não está fazendo nenhum dos dois bem feito, né? E isso chega ao cúmulo, assim, de você, com certeza você deve ter visto isso, né? De você ir para um lugar, um encontro social, que você vê duas pessoas numa mesma mesa e as duas estão com o celular, não estão conversando. Pois é. Eu trabalho... Desperdiçando um encontro valioso ali. Exatamente. Eu trabalho, às vezes, o trabalho externo que nós realizamos no tribunal, precisamos fazer algumas saídas, uma delas é para o aeroporto, né? E o que eu noto com um pouco de observação é que as pessoas, elas não têm a capacidade de esperar. Esperar, assim, no sentido de você esperar, talvez, fazendo um pensamento produtivo. Porque as pessoas sempre estão com o celular na mão. Você vê as pessoas na sala de espera do aeroporto, elas estão sempre assim. E essa coisa que nós acabamos de falar a respeito da conectividade com pessoas, chega o ponto de você ver assim, um pai e uma mãe mexendo no celular e duas crianças soltas na frente delas. Assim. Poderia ser um momento de elas estarem interagindo com os filhos, conversando sobre coisas legais. Está ensinando como se deve se portar em público. Tudo, mas assim, é uma coisa de olhar e dá pena. Dá pena de ver. E depois que os seus alunos terminam as 8 semanas, né, de duração, eles já informam que já estão se concentrando melhor, já estão conseguindo focar mais? Sim. Tem pessoas que falam, porque o curso, meditação é uma coisa que precisa se fazer. Não tem Só uma fazendo pílula, para aprender, né? não tem pílula. Você agora eu vou tomar a pílula e eu vou conseguir meditar. Então, em todos os cursos que eu já dei, existe uma coisa que eu já notei, que assim, tem pessoas que não fazem, não praticam meditação. Elas vão lá, entendem, né, legal, sim. Então essas pessoas às vezes não conseguem, tem alguma dificuldade, eu não sei qual é o problema, mas as que praticam tem ótimos resultados. Tem o feedback. Fabrício, e aquele site que você falou que existem algumas gravações onde você deixou lá uma condução de meditação? Então tem um aplicativo que chama Insight Timer, né? A gente vai colocar na descrição aqui, né? Para a pessoa poder baixar. É um aplicativo gratuito, tem para todas as plataformas. Coloca o seu nome lá, Fabrício Súria. Aí você pode encontrar lá, eu como um instrutor, porque é um site de instrutores de meditação. Então tem lá, você procura Fabrício Súria e tem algumas meditações. Eu vou, esse ano, até o final do ano, eu quero colocar mais algumas. A tendência é sempre colocar mais meditações. Então fica uma biblioteca de meditações. Não tem só eu como instrutor, mas tem outros, não posso falar, eu não conheço todos, né? Mas assim, tem a que eu desenvolvi, coloquei lá e é tudo grátis. Né? Tá, eu vou colocar na descrição. Uma última pergunta. Criança consegue meditar? Sim, a questão, como eu te falei, porque quando falamos de meditação, a primeira imagem que tem é você ver uma pessoa sentada, super dura, assim, flexível e sem se mexer. É uma visão, é um preconceito que nós temos sobre o que é meditação. Então, o Mindfulness começou a mostrar que você não tem tanta rigidez para poder meditar e colher benefícios, né? Sim, tem tradições orientais de meditação, nas quais eles falam assim, você tem que meditar dessa forma e não tem conversa. Se quiser, é assim. Senão não é meditação. Senão não é meditação.
elas são legais, mas aí você tem que ver se você se adapta, se a filosofia é coerente com o que você acredita. Então, Mindfulness começou a quebrar um pouco isso. Começou falando, não, você pode meditar deitado, você pode meditar de olho aberto, você pode meditar andando, durante os seus afazeres, que é justamente, poxa, eu estou me alimentando, mas eu estou pensando já no meu trabalho, não, deixa eu pensar, poxa, de onde vem essa comida, como é esse gosto me lembra o gosto de alguma outra comida, tá saboroso, mastiga devagar, se entretém com o que você está fazendo. Vive o agora, de uma e forma a digestão vai ser intensa. até melhor, né? Certamente. Né? Então aí começou a quebrar um pouco disso. E tem iniciativas já de meditação, principalmente no sul do Brasil, de escolas para crianças, pré-escolar. Já está começando a ser inserido, só que aí já o processo é mais lúdico. Então, como a meditação, Mindfulness, uma das âncoras principais é a respiração, então para que a criança comece a se envolver com a respiração, por exemplo, pede para que ela traga um bichinho de estimação que ela gosta muito. E aí durante a prática ficam as crianças deitadas no chão e põem o bichinho na barriga. E como a respiração da criança é muito mais abdominal do que a nossa, a gente perde um pouco essa capacidade de respirar com o abdômen, né? Ela coloca o bichinho aqui e fica vendo o bichinho subir e descer. É uma forma dela se conectar com a respiração. Então você também sugere que as pessoas façam a respiração abdominal? Não, isso é uma das coisas ideais, porque a respiração abdominal, a gente tem uma respiração abdominal, mas nós tendemos a não fazê-la de uma forma completa. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Então, e aí quando você faz a respiração abdominal, você já começa a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é a parte do sistema nervoso que nos acalma. Entende? E Só quando de respirar você já está acalmado. Exatamente. E quando a respiração fica muito concentrada na parte torácica, você não consegue atingir a plenitude da sua capacidade pulmonar e você ainda faz uma pressão maior no seu coração. Então tem todo um conceito, tanto do yoga quanto da fisiologia, de algumas pessoas que estudam fisiologia e falam sobre a respiração, dos benefícios da respiração diafragmática, que seria a respiração completa, de você empurrar seu abdômen todinho durante a inspiração, né? E depois, quando começar a expirar, você começa esvaziando por aqui e depois a parte torácica. Fabrício, as pessoas então que ainda não fizeram o seu curso, não foram beneficiadas por tanta alegria, o que elas podem fazer para já começar hoje, se elas quiserem começar a fazer um Mindfulness? Bom, tem essa sugestão gente. prática de ir lá nesse aplicativo que é super rápido, você já pega uma meditação lá e pratica. E ficar mais atento também, né, ao dia. Sim, então, essa é uma sugestão. Outra sugestão é você começar a ver assim, qual é o benefício de eu estar atento. Porque parte dos acidentes acontecem por falta de atenção. Verdade. E quando você se julga plenamente consciente e não consciente, plenamente autômato, no sentido de, eu sei essa situação, estou conversando com a Bernadette, eu sei como ela vai me falar aqueles mesmos problemas, ela vai falar que você se desliga, porque isso te dá, quando você sente isso, você começa a dar um aval para sua mente pensar em outra coisa, porque você já sabe tudo, você acredita que o resultado vai sair é o mesmo de sempre. Então você já começa a falar, não, mas estou conversando com a Bernadette, será que ela mudou alguma coisa? Será que ela está com uma vontade de melhorar que nem eu tenho também? Como será que foi o dia dela? Por que ela está assim? Se interesse pelo que está acontecendo com você no seu dia a dia. Isso é uma das formas de estar com a mente plena, estar em mindfulness, esse estado. Porque mindfulness não é a forma que você vai meditar 20 minutos, andando, comendo, ou sentado, ou em pé, fazendo yoga. Não, mindfulness é um estado. Está presente, no aqui e agora. Nós usamos as técnicas para nos ajudar nesse processo, como catalisadores, mas você pode fazer isso conscientemente, falar, não, acho que eu estou divagando demais, deixa eu prestar atenção no que essa pessoa está falando comigo. Isso não só aqui, mas você pode ao lavar uma louça, ao limpar uma casa, ao dirigir. Tá? Começa com pequenos momentos, 5 minutos. Eu vou ficar 5 minutos. Toda vez que eu perceber que a minha mente está divagando, eu vou retornar, vou reconduzi-la ao que eu estou fazendo nesse momento para estar plenamente atento. E com isso ela vai cada dia ficando mais ela vai criando presente. Um músculo, é que nem um músculo, que nem academia. Você começa devagar. Legal, Fabrício. Muito obrigada por ter dado as dicas aqui para o Mestre da Sua Saúde. Tchau. Obrigada.